A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período de aproximadamente 1600 anos, envolvendo cerca de 40 pessoas. Se estrutura em Antigo e Novo Testamento. São divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, nós veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Eu sou o professor Daniel Ramos, você está no nosso canal, seja muito bem-vindo, Jesus te abençoe. Nós estamos trabalhando neste primeiro trimestre de 2020 a supremacia das Escrituras, essa belíssima lição de escola bíblica dominical. E nós estamos justamente na data de hoje partilhando a lição 4, a estrutura da Bíblia. O textuário da lição, e disse-lhes, são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Lucas 24, 44. A verdade prática dessa lição, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Pedimos a bênção do Senhor que nos direcione nesta aula, que o Espírito Santo, por sua graça, ilumine a nossa mente para abarcarmos o que o nosso amado comentarista tem a partilhar conosco nesta lição, que traz por texto base Lucas, capítulo 24, o verso 44 ao 49. E disse-lhes, são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí ele está colocando para nós a organização judaica, né? Moisés, Torá, profetas e salmos é Nevilim, Ketuvim. Então abriu-lhes os entendimentos para que compreendesse as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Nós estamos aqui nessa lição, que ela é dividida em pelo menos 3 partes. Primeiro, o autor vai falar como que a Bíblia é organizada. Ele vai trabalhar o termo bíblico, o termo cânon e o termo testamento. É literalmente um conceito. Ele vai trabalhar justamente o que é o conceito. No segundo tópico, o autor vai trabalhar o Antigo Testamento. Os livros que compõem o Antigo Testamento, bem como suas coleções, a canonicidade do Antigo Testamento e uma particularidade do Antigo Testamento. Você está prestando atenção que essa lição desse primeiro trimestre de 2022 é literalmente a primeira parte do curso de introdução às Sagradas Escrituras ou, como muita gente costuma ver, bibliologia. No terceiro tópico, ele vai trabalhar os livros do Novo Testamento, que são os 27 do cânon cristão. A canonicidade no Novo Testamento, como que se dá essa organização desses 27 livros, como que se decide que são esses os livros sagrados, né? Porque evidentemente existiu outros concomitantes à época que esses sagrados estavam sendo escritos. E como ele fez no tópico segundo, aqui no terceiro também faz a mesma coisa, particularidades do Novo Testamento. E aí ele conclui. Vamos para o tópico primeiro. O que ele vai falar aqui? O tópico primeiro, como a Bíblia está organizada. Infelizmente, irmãos, parece ser clichê, mas há crentes que não sabem organizar os textos da Bíblia. Você fala assim, literatura poética, ele não sabe organizar aqueles livros que estão ali dentro. Literatura histórica,
Quais são os livros que estão ali na coleção histórica do Antigo Testamento? Ele não sabe organizar, né? Infelizmente, nós temos isso dentro da igreja. Pessoas que sabem o repertório de determinados cantores inteiro, conhecem a discografia inteira, mas não conhecem os livros da Bíblia Sagrada. E nos tempos que nós estamos vivendo, conhecer a Bíblia Sagrada é crucial para a vida cristã. Do contrário, querido, querida, nós seremos presas fáceis a lobos devoradores. É necessário a gente aprender com Bereia. Paulo passa rapidinho lá em Bereia, né, para ensinar. E uma coisa os bereanos nos ensinam. Tudo que Paulo falava, eles iam lá na escritura e conferia se era aquilo mesmo. Hoje, o pregador abre a Bíblia, lê o texto da Bíblia. Isso quando não leva a Bíblia em livro, né? Leva o tablet. Eu também não tenho problema com isso, não. Nós estamos em épocas onde a tecnologia chegou. Não tem problema, não. Né? Não adianta carregar a Bíblia literal se a palavra não está no seu coração. Né? Se você tem a Bíblia digital, não tem problema, não. Eu não tenho isso, não, irmãos. Eu acho que quando a gente fica brigando com tecnologia, isso é uma besteira. Mas é necessário nós conhecermos. Seja aí no aplicativo, no seu tablet, no seu celular, seja no livro. Eu, particularmente, isso é a questão pessoal, eu gosto de livros, livros que eu posso tocar, né? Aqui, ó, eu gosto de ler, eu gosto de folhear, eu gosto disso, né? E não me impede também de ter o meu aplicativo lá no meu celular. Se alguma coisa acontecer, eu tô com a Bíblia, né? Mas, infelizmente, o que eu estava querendo dizer com isso tudo? Ler o texto. Aí a pessoa, em vez de continuar com a Bíblia aberta para a exposição da palavra, não. Assim que termina a leitura, ela fecha a Bíblia e coloca de um lado, como se o pregador fosse fazer uma palestra, qualquer coisa, menos fazer uma pregação da palavra. Isso é muito sério. Né? Vamos manter a Bíblia aberta. Jesus, quando chegou lá no meio do povo, ele abriu o livro. Seja digital, seja impresso, não tem problema com isso. Abra e mantenha aberto, consulte-o, verifique-o, examine-o, absorva, coma-o. Isso é muito importante. Vamos lá, então? Como que a Bíblia está organizada? Vamos aprender um pouquinho do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem sua origem no vocábulo grego e no latim. O termo grego, biblos, significa livro. Olha que abordagem que parece um tanto clichê, mas não é. O termo biblos, né, quer dizer livro. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Lá por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, tá Bíblia, abre aspas, tá Bíblia, fecha aspas, que quer dizer os livros. Isso é grego, né? Para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Ou seja, a palavra Bíblia é necessariamente uma palavra aportuguesada. Ela é oriunda de já presente em outro idioma. Você vê que em grego é Bíblia. Então, tá Bíblia, os livros. Então, ela já vem para a nossa língua sendo aportuguesada. Né? Igual muita palavra em inglês hoje, ela é aportuguesada, né, como marketing. É uma palavra, não tem jeito de você falar essa palavra, né? Já existem marqueteiros, né? Mas enfim. O dicionário bíblico Wycliffe explica que no singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Portanto, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Lá em Romanos 1, capítulo 2. Vamos aprender um pouquinho a respeito da palavra cânon. Essa palavra é muito importante. Lembra daquele versículo que fala, não retire a vara de cima do seu filho? Você vai entender ele direitinho aqui agora. Olha para você ver, que não tem nada a ver com a vara de cipó, que o pessoal aqui no interior de Minas usa para bater em menino, para dar um couro nas crianças. Não é isso não. Olha para você ver o que o autor está falando. Olha, a expressão cânon procede do hebraico kener, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Deste modo, na teologia, o vocábulo cânon
é empregado como norma de avaliação para identificar livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Apocalipse 22, 18 e 19. Viu agora? Não retire a vara cânon de cima do seu filho. Não retire a medida. Não retire a porção. Não retire a doutrina de cima do seu filho. Não retire o ensinamento. Não tem nada a ver com a vara de cipó, não. Agora o autor vai nos ensinar a respeito dos 2 testamentos bíblicos. Um testamento é maior do que o outro. O novo é superior ao velho. Um tem que estar subordinado ao outro. Figura aí que a gente vai aprender agora. O termo testamento vem do latim testamentum, né? Ou as pessoas que sabem pronunciar um latim mais sofisticado, né? Testamentum, né? Porque o M ele termina com esse, como se fosse um eco de A, né? Testamentum, que é traduzido da palavra grega diateké e da palavra hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto. De Deus, evidentemente, com a humanidade. O assunto da Bíblia é Deus e a humanidade. Entenda isso. Ah, mas essa palavra é muito antropocêntrica. Meu querido, o centro da palavra é Cristo e o homem. Só existe um Salvador porque existe um pecador. E só vai ter uma igreja porque existe um Salvador. Então sempre vai ter esse círculo. Deus, homem, homem, Deus. Deus, homem, homem, Deus. Deus, homem, homem, Deus. Tanto que o Deus cristão, ele é totalmente Deus, totalmente homem. A doutrina da cristologia que ensina isso. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios 3,14 e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Mateus 22, 29. A lei, os profetas e os salmos. Torá nevilim ketuvim. Né? O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Jeremias 31, 31, 1 Coríntios 11, 25, Hebreus 8, do 6 ao 13 e depois do 12 ao 24. Desculpa, 12, 24. Capítulo 12, verso 24. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos igualmente reconhecidos como as Escrituras. 2 Pedro 3, versos 15 e 16. O que é que você acha desse primeiro tópico? Eu acho maravilhoso, parece ser clichê, mas é altamente necessário. Nós precisamos aprender a respeito da Escritura. O que é antigo, o que é novo. Irmãos, eu conheci uma professora de escola dominical que quando falava assim, irmãos, procura aí 1 João, lembra que era João. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 1. Ela ficava desesperada, porque ela procurava no Evangelho de João, o capítulo 2 ou capítulo 1, não sei. E aí, mas o que ele está falando tem nada a ver aqui. Mas peraí, ele está falando 1 João. 1 João é uma carta, você está procurando em João. João é um evangelho. Professora de EBD. Né? Então é muito sério isso. A gente sabe que a gente não, infelizmente, não temos necessariamente mão de obra capacitada para o exercício do ensino na igreja, mas é necessário que a igreja preste atenção nessas pessoas que corajosamente, mesmo sem capacidade, estão se disponibilizando ao exercício ministerial do ensino, né? Ao ministério do ensino.
É uma coisa linda, é um trabalho, né? É uma obra muito linda ensinar. Jesus era ensinador, o Espírito Santo é ensinador, a igreja do ensina, né? A tarefa principal de uma pessoa que vai ser bispo é saber ensinar. Então, o ensino é fundamental na igreja, né? Então, como é que funciona? O discipulado é ensinar. Então, eu penso que a igreja devia voltar-se a essas pessoas e investir nelas. Porque na maioria dos casos que eu conheço, nem são mesmo pessoas que estão desprovidas de interesse do conhecimento, mas são pessoas que têm recursos limitados para ter conhecimento, né? A sinopse do primeiro tópico é: a Bíblia divide-se em 2 testamentos, divinamente inspirados, Antigo e Novo Testamento. Não acrescenta muito não, mas tudo bem. Vamos para o segundo tópico, que ele vai mexer agora especificamente no Antigo Testamento, e no terceiro ele vai mexer no Novo, como eu havia dito. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje por quê? Porque na época de Jesus era Torá, Nevilim, Ketuvim. Os mesmos 39 livros, só que era dividido em 3 grupos. Para nós cristãos, tanto católicos como protestantes, o Antigo Testamento se divide em 4 grupos. Quais são? O primeiro grupo é o Pentateuco, ou Lei, que tem 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio. O segundo grupo é os históricos, formados por 12 livros, que vai de Josué até Esther. Depois os poéticos, que em muitas literaturas católicas você vai ver sapiencial, é a mesma coisa. A palavra sapiencial quer dizer sabedoria, porque nem todo livro é poesia, né? Provérbios, por exemplo, é saber popular, né? Que vai são 5 livros também, os poéticos, vai de Jó até Cantares, e termina com a coleção dos profetas, que se divide em profetas maiores e profetas menores. Os maiores têm 5 livros, né? São apenas 4 profetas maiores, mas são 5 livros por causa de Jeremias e Lamentações de Jeremias, então são 2 livros. Particularmente, eu até entenderia que Lamentações de Jeremias é literatura sapiencial ou poesia, não necessariamente o profetismo, ainda que é uma poesia mística, né? Ela tem um cunho de profético, mas é poesia. A literatura que está por trás daquilo é poético. Então eu não colocaria aqui. Mas aqui, comumente, os autores colocam, não tem problema nenhum. É até bom que estuda Jeremias e Lamentações de Jeremias como um texto único, igual se estuda Lucas e Atos dos Apóstolos como um texto único, que melhora a compreensão do autor, né, sobre o autor. E esses profetas maiores, como eu disse para vocês, são divididos em profetas maiores e profetas menores, né? Os profetas, 5 livros maiores e 12 profetas menores. Começa com Daniel, com as Oséias, né? Os profetas menores, e termina com Malaquias. E é engraçado, porque você já reparou que o livro de Daniel é exatamente do mesmo tamanho do livro de Oséias? Por que Daniel é um profeta maior e Oséias é um profeta menor? Não é interessante isso? Na minha cabeça, se nós fôssemos olhar pela quantidade de material, ou nós colocaríamos de Isaías, né, que é o primeiro profeta maior, até Oséias, ou nós colocaríamos apenas Isaías, Jeremias e Ezequiel como profeta maior e 13 profetas menores, começando de Daniel. Mas enfim, essa discussão não tem relevância nenhuma, gente. Nenhuma. Tô te falando sério. Nenhuma. Ou nós criaríamos uma classe intermediária de profetas médios. Aí eu vou dar um nome, muita gente engessada que não gosta de atualizar, que tem medo de pensar. Irmãos, eu não tenho medo de mudar de ideia não, viu? A única coisa que eu não vou mudar de ideia é com relação ao meu Jesus, mas o resto, meu filho, tudo é volúvel, né? Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, como eu expliquei para vocês, Torá, Nevilim, Ketuvim, o Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados tanto para judeus como para cristãos. Vamos entender um pouquinho a respeito da canonicidade do Antigo Testamento a partir de agora. Existem 3 fatores basilares, ou seja, fundamentais, na avaliação de um livro canônico, a saber: primeiro, a inspiração divina, que é o que vai atestar se o livro é inspirado ou não pelo Espírito Santo, Neemias 9:30, Zacarias 7:12, 2 Pedro 1:21. B, o segundo, reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores,
Êxodo 24, 3, 7, Daniel 9, 2. E, em terceiro lugar, letra C, preservado pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Deuteronômio 31, 24 a 26, Daniel 9, 2. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento, ou seja, os 39 livros, como está na Bíblia protestante, foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotado de veracidade e igual autoridade. Juízes 3, verso 4. Agora o autor vai dar para nós o que nós chamamos de pérola. Particularidade do Antigo Testamento. Como ver? Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Sabia disso? A gente fala assim, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Não. Quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, Isaías 19, 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, sabia disso? Uma espécie de dialeto que deu origem ao que nós chamamos de língua árabe. Confira, por exemplo, textos em aramaico dentro da Bíblia. Gênesis 31, 47. Esdras, capítulo 4, verso 7, até o capítulo 6, verso 18. Depois, em Esdras, também o capítulo 7, do 12 ao 26. Em seguida, Daniel, capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28. E Jeremias, capítulo 10, verso 11. O último livro canônico foi do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430. E desde então, nada mais pode ser acrescido ao cano do Antigo Testamento. Conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e lá em 1445, ou seja, um bom tempo depois, só tinha capítulo, imagina, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. E vão cá dizer para nós, gente, até hoje eu não sei, tá? Qual foi a metodologia para dividir em capítulo e versículo? Porque dividiram, às vezes um capítulo faltando um pedaço, às vezes 2, 3 capítulos, na verdade tinha que ser um capítulo só porque está tratando o mesmo assunto. Enfim, eu não sei qual foi o critério e eu acho que difícil saber. Se alguém souber, coloca para mim aqui, se tiver um vídeo, um link explicando isso, que eu vou adorar aprender. Isso é muito interessante, essa partilha, né? Porque o critério que usaram, tanto que as Bíblias hoje, você vai ver, tem as epígrafes, né, que nós chamamos de títulos, mas não são títulos, são epígrafes, que é como se fosse uma manchete do que está tendo ali, sabe, na reportagem não tem aquela letra grande? É como se fosse aquilo ali do texto que vem, não é título, é epígrafe que chama. Então as epígrafes começam, por exemplo, no capítulo 1, verso 15, e aquele texto só vai terminar lá no capítulo 2, verso 20. Então ultrapassa o término do capítulo e vai embora. Né? Então é muito longo. Ou então termina no 2, verso 1. O verso primeiro ainda pertence à epígrafe antiga. Então dá para você ver como é que era, qual critério que eles utilizaram, é complicado saber. A sinopse desse segundo tópico, os livros inspirados integram um cano do Antigo Testamento, que são classificados como lei, históricos, poetas e profetas. Né? Vamos decorar? Lei, Gênesis até Deuteronômio, históricos, que vai desde Josué até Esther, poéticos, que vai desde Jó até Cantares, profetas, que é dividido em 2 grupos. Primeiro grupo, profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel, e profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. Ó, tem que estar decorado isso. Decorado. Isso aí não é só para aprender, não. É decorar, igual a tabuada. Um cristão que não sabe organizar em que coleção que ele está mexendo, vai ser difícil você trabalhar a metodologia da interpretação. Né? E vão falar para você, mas isso é muito difícil. Não é não, porque se não fosse tão fácil de aprender, tão simples, nem estaria na revista Escola Dominical. Que vamos falar a verdade, irmão, por mais profunda que seja a revista de Escola Dominical, quem já foi numa aula de teologia sabe
que a revista de escola dominical é água com açúcar, se comparado a uma faculdade de teologia. Porque lá, meu filho, o boi é descabelado mesmo, não quer nem saber. Né? A gente mexe mesmo nas coisas e é uma bênção. Ah, mas é muito difícil teologia. Por que é difícil? Você aprende matemática, aprende outras línguas, aprende física, química, biologia, geografia e não pode aprender teologia? Por que não? Ah, mas tem coisa que não pode contar para a igreja. Por que não? Se a própria palavra que condena o não conhecimento e ainda diz que o resultado do não conhecimento é o perecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. A análise de Deus por causa que o povo está perecendo é uma consequência de não conhecimento. Se tivesse conhecimento, não estava perecendo. Estão perecendo porque não conhecem. Então não tem nada disso. É claro que eu não vou trazer, por exemplo, um assunto endossado numa pregação de domingo, que tem que ser uma coisa mais objetiva, mais abrangente. Ali pode ter gente da igreja, gente de fora, mas se eu tenho um espaço, por exemplo, de um culto de doutrina, que a gente louva menos, que tem menos coisa e é um culto mais ao ensino, eu posso falar sim, né? Desde que eu exponha com a devida capacidade, clareza e tranquilidade de tempo para discorrer a proposta. Pode sim, tem isso não. Vamos parar com essa besteira, isso é mito. Terceiro tópico, o autor vai trabalhar conosco agora o Novo Testamento. O comentarista dessa Bíblia é o amado pastor Douglas Baptista, né? Vamos lá, quais são os livros do Novo Testamento? Nós sabemos que são 27, né? Apesar de que as nossas pregações, a grande maioria delas, não sei dizer a porcentagem, mas a grande maioria delas são todas no Antigo Testamento, o cânon legitimamente, ou poderíamos dizer originalmente cristão, são os 27 livros do Antigo Testamento. Né? 27 livros do Novo Testamento. Estou pirando aqui agora, perdão. Vamos lá. Estes livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Os evangelhos, que são os 4 evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, não nessa ordem, evidentemente. Livro histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Epístolas, que se subdividem com epístolas paulinas, de 13 cartas, de Romanos a Filemon, e as epístolas gerais, com 8 cartas, de Hebreus a Judas, e o livro da Revelação, constituído pelo livro do Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que também são chamados canônicos, 1 Coríntios 2, o verso 4 e o verso 13. Eu dividiria de forma um pouco diferente. Eu classificaria evangelhos sinóticos e Atos. Evangelhos sinóticos são Marcos, Lucas e Mateus, os 3, porque esses 3 são singularidade. João é outra perspectiva teológica. Né? Eu gosto de dividir assim, evangelhos sinóticos e Atos, 4 livros. Aí depois você vem Corpus Paulinos, as 13 cartas. 7 são genuinamente de Paulo e as outras são atribuídas a Paulo. Você vai ver isso na faculdade, se você for para aula de teologia numa escola séria. Né? Porque existe muito isso, né? É igual o livro de Isaías no Antigo Testamento. São 3 Isaías escrevendo ali. Até o capítulo 30 é Isaías mesmo que está escrevendo, o profeta Isaías. Depois passa-se pela mão de pelo menos 2 pessoas, que é a escola de Isaías que assume a complementação do texto. Aí dá 66 capítulos. Né? Mas não é todo na mão de Isaías, não. É a escola de Isaías que está escrevendo. Então, voltando aqui para o contexto do Novo Testamento, então nós temos Evangelhos Sinóticos e Atos, 4 livros. Depois temos Corpus Paulinos, que são as 13 cartas. Depois temos o Corpus Joaninos, que é Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª carta de João, mais o Apocalipse, que ainda é atribuído a João, apesar de já ter uma discussão lá na Europa a respeito do grego, que é presente dentro do texto do Apocalipse, é completamente pobre, diferente, se comparado ao grego do Evangelho e as 3 cartas, que é riquíssimo. Se dá para ver que o João que está escrevendo o Evangelho de João e as 3 cartas de João é uma pessoa extremamente sábia, erudita. Já o grego do Apocalipse é extremamente pobre.
né? Por aí você vê. Não dá tempo para a gente explicar essas coisas todas, mas só para você ter. Mas ainda é atribuído ao evangelista João. As cartas gerais, que na tradição católica são chamadas de cartas católicas, na tradição evangélica são chamadas de cartas universais, e agora com a pós-modernidade, onde se dialoga muitos teólogos católicos com evangélicos, as grandes escolas estão chamando esse grupo de cartas gerais, que é as 8 cartas, né, que vai desde Hebreus até Judas. Não, na verdade fica só 5, porque tira as 3 cartas, né? As 3 cartas lá de 1º, 2º, 3º João. Então é assim que funciona. E o Apocalipse já está lá junto com o Corpus Joaninos. Então é assim que funciona. 4 coleções no Antigo Testamento, 4 coleções no Novo Testamento. A canonicidade do Novo Testamento. A critério da avaliação de Novo Testamento são iguais os que determinam o cânon do Antigo Testamento, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de investigação do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 16, 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início esses escritos falsos foram refutados pela igreja. Os outros, né, que não tem o evangelho de não sei quem, evangelho... Uma coisa errada, meu filho, tem muito evangelho além dos 4 que já estão na Bíblia. Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Pedro, você não tem noção, né? São livros respeitados como documentos históricos, mas não respeitados como canônicos. Qual é a diferença? Serve para consulta, independente se é para apoio ou refutação, porque são de fato históricos, antiquíssimos, mas não fundamenta a fé da igreja. Canônico é isso. Não é regra de fé. Não é regula fidei. Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. 1 Tessalonicenses 5, 27, Colossenses 4, 16, Apocalipse 1, 13. Aqui nas Assembleias de Deus de Minas Gerais, eu acho muito bonito, desde quando eu cheguei de São Paulo para cá em 1991, é que naquela leitura devocional que a gente faz no início do culto, a igreja inteira se coloca de pé em reverência à leitura da palavra. E eu acho isso muito bonito, esse comportamento. Só um parênteses, perdão, viu? Mediante tais fatos, atesta-se que desde o princípio a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos alicerçados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios, capítulo 2, verso 20. Sim, a igreja do Senhor é apostólica. Tudo que a gente interpreta na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem-se a luz apostólica. Está escrito na Bíblia, é válido para nós hoje? Vale se os apóstolos fizeram. Se não fizeram, é apenas um texto orientativo, mas não para praxis de fé. É assim, negócio de estar na Bíblia, não é só estar na Bíblia, não. Toda a Bíblia é lida ao olhar apostólico. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto mais comum, mais simples, e presente por toda a cultura de fala grega, né? Presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo, Atos 19 e 10. Você sabe que naquele contexto ali de Jesus, dos apóstolos, é o contexto do Império Romano, que difundiu, né? O Império Romano ele é depois do Império Grego, que já tinha difundido a língua grega, tipo a língua inglesa é difundida no mundo hoje. Ou seja, a língua comercial, a língua global, né? É o inglês hoje, como para eles naquela época era o grego. Atos 19, verso 10. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Entre elas, citamos Talita cumi, menina levanta-te, Marcos 5:41, Abba pai, literalmente pai ou meu pai. Na verdade, Abba é paizinho, né? É paizinho. É muito interessante, só abrindo mais um parênteses aqui, que quando eles perguntam, né? Vocês querem soltar a quem? Jesus ou Barrabás? Vocês têm que entender que Bar,
Abás. É a junção de duas palavras. Bar é filho, né? Von Baltazar, em alemão, né? É filho de Baltazar. Em grego, Mac, né? McDonald's, Macfield. É filho de Field, filho de Donald. Então tem essas expressões. No hebraico é Bar, Bartimeu, Barrabás, Bar Jonas, Bartimeu, filho de Timeu, Barrabás, filho de Abás, Bar Jonas, filho de Jonas, Bar Abás, Abás é Abba, filho do pai. Bar, filho, Abba, pai. Olha que coisa interessante, irmãos. E eles gritam, né? Vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? E a multidão grita, soltem Barrabás. Traduzindo, soltem o filho do pai. Podia ser qualquer bandido, mas tinha que ser este bandido com este nome. Involuntariamente. Quem é que vocês acham que eles estavam pedindo para ser solto? Quem era o filho do pai ali? Mas isso é só um parêntese. Também tem Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Presente em Marcos 15:34. O conjunto de livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano de 96, já na viradinha, né? Depois de Cristo. E desde o encerramento do cano, os cristãos reconhecem, e quando ele está falando cristãos, ele inclui toda a ala católica como a ala protestante, e inclusive a ortodoxa. Os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos, ou seja, posterior à Reforma Protestante. A sinopse do tópico terceiro, só um minutinho para eu tomar essa água. Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação, como ele organizou aqui. Caríssimos, vamos concluir? Que isso aqui está mais que autoexplicativo. Vamos ser bem honestos, o pastor Douglas é uma bênção, bem didático, né? O conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada, e esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são inspiração, reconhecimento e preservação. 3 coisas dos livros como palavra de Deus, né? Inspiração, reconhecimento, preservação destes textos como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que a Escritura foram aceitas e preservadas como livros autorizados pelo próprio Deus. A Bíblia não precisa de atualização. Afinal, Deus nunca fica para trás na sua mensagem. Amém? Deus abençoe sua vida, viu? Escreve aqui no nosso canal, beijo no seu coração, que o Senhor possa abençoar e prosperar a sua classe de escola dominical, bem como a sua família, a sua casa e tudo aquilo que você colocar a mão. Bendito seja o nome do Senhor sobre a sua vida. Deus abençoe, e se eu tenho um pedido a fazer, não se esqueça desse chamado professor nas suas orações. Eu careço muito da intercessão dos irmãos e irmãs. Fique com Deus.